Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar na sua casa. Nós te esperamos em todas as redes sociais da nossa emissora. Temos Instagram e Facebook passando aí para vocês. E a gente se encontra também através do site www.hittv.com.br. Eu espero sempre a sua participação também no meu Instagram, que é o @jaquestefano, onde eu posto sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. É uma maneira da gente interagir, estar bem pertinho e até de você sugerir o que gostaria de ver aqui no nosso programa. E enquanto nós estamos ao vivo, você pode fazer a sua pergunta. Eu sei que o tema de hoje é um tema de muito interesse. A gente vai falar sobre reposição hormonal. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, então envie seu WhatsApp para 11 3337 5886. E quem nos ensina e nos explica sobre esse assunto hoje é o doutor Diogo Brum, que é ginecologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é tudo meu. Há algum tempo eu recebi o doutor e a gente começou a falar, mas eu senti falta da gente explicar mais sobre esse tema, que é reposição hormonal. E, doutor, eu quero começar falando, até como mulher, tentando pegar mais informações, ouvindo o que amigas falam, uma mulher que já está com quase 40 anos, ainda há muita dúvida sobre reposição hormonal, né? Pois é relativamente um tema novo, por quê? A gente sabe que a idade das mulheres está cada vez mais avançada, né? Elas estão vivendo cada vez mais. Antigamente as mulheres não viviam para chegar no período da menopausa, né? Então, apesar de a gente já ter uma sobrevida há alguns anos, o tema está muito mais em voga, né, nos dias atuais. Então, a gente acaba tendo sempre muitas dúvidas. Tem muitas mulheres que, por incrível que pareça, às vezes nunca nem ouviram falar muito sobre o tema, ou sobre mais especificamente, às vezes, quando a gente fala a palavra climatério, né? Menopausa é um tema, às vezes, uma palavra mais conhecida. O climatério, às vezes, deixa as pessoas um pouco mais confusas. Fica mais técnico pra gente, né? Que o leigo ouviu menopausa muitas vezes, exatamente, né? E a mesma coisa, digamos assim, doutor? Não, na verdade, o climatério é o período que antecede a menopausa, né? E ele começa, pode durar, digamos assim, até 5, 6 anos antes que você tenha a menopausa. Porque a menopausa nada mais é do que uma data específica e é um diagnóstico retroativo. Por quê? Porque a gente dá o diagnóstico de menopausa quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Então, eu tenho que ter essa pausa de 1 ano sem menstruação para que eu possa dizer que ela está na menopausa. Então, quando começam aquelas falhas que muitas mulheres falam, que em um mês vem, aí no outro mês não vem, aí no outro mês vem pouquinho a menstruação, isso está relacionado ao climatério, então? Exatamente. Na verdade, é o principal fator que nos chama a atenção para que essa mulher possa estar começando já a deficiência da produção hormonal pelo ovário. Digamos que é a evidência mais fácil, até para a própria mulher poder perceber, né? Exatamente. Antes até mesmo da gente explicar o que é reposição hormonal, o que está acontecendo no corpo da mulher nesse momento do climatério, ou começou a acontecer até um pouquinho antes? Na verdade, né, o climatério é o período em que começa a nos dizer que o ovário, que é o órgão que produz os hormônios, né, sexuais femininos, o estradiol, a progesterona e a testosterona também, que a mulher também produz testosterona em menor quantidade que o homem, mas também produz, ele começa a ter uma diminuição da produção, né? Nessa escala de produção, a progesterona é o primeiro hormônio que começa a reduzir. Como a progesterona, tecnicamente falando, é a que mantém o endométrio, na segunda fase do ciclo menstrual, com essa queda faz com que você tenha uma menor retenção desse endométrio, então ele começa a sangrar, às vezes um pouco antes, depois de um tempo um pouco depois, então a gente começa a ter essas irregularidades, primeiramente por conta da deficiência da progesterona. O estradiol, ele geralmente para mais abrupta, que aí é quando a mulher começa, né, quando ela entra na menopausa e começa a ter os sintomas mais específicos da queda do estradiol. E aí vem algumas reclamações, né, doutor? Sim. E aí vamos entender onde a reposição hormonal pode ser importante, primeiro entendendo o que é a reposição hormonal, doutor. Na verdade, assim, a reposição hormonal, como o próprio nome diz, é a gente repor o hormônio no qual está deficiente. E a gente pode repor qualquer hormônio que o nosso organismo produz, né? A gente sabe que tem muita gente, por exemplo, que tem problema de tireoide. Falha tiroidiana, a gente repõe o hormônio tiroidiano quando indicado e assim, da mesma maneira, são os hormônios femininos, que é o estradiol, né, a progesterona e, obviamente, que a gente tem as indicações específicas para a gente repor em cada fase,
mediante a história clínica da paciente, alguns sinais e sintomas. E a gente pode falar também, né, doutor, agora a gente vai acabar se dedicando daqui a pouco mais ao período da menopausa, mas a gente pode falar de uma necessidade de reposição hormonal em momentos diferentes. Eu lembro que houve uma época em que meu médico pediu alguns exames e falou, Jaque, eu acho que a testosterona tá baixa, vou te dar um gelzinho, a gente vai ver como é que fica, vai usar por um mês, depois você faz os exames. Então, isso pode acontecer até mesmo antes, algumas reposições específicas, é isso, doutor? Sim, sim. A gente, por exemplo, tende... obviamente que cada paciente tem a sua história e tem as suas indicações, mas digamos que, no geral, a gente sempre inicia a reposição, geralmente, pela progesterona. Como eu disse anteriormente, é o hormônio que geralmente cai primeiramente e as pacientes costumam ter algumas queixas, por exemplo, dor de cabeça nos períodos de final de ciclo, um pouco mais de irritabilidade. A gente sabe que a progesterona ela tem um efeito GABAérgico, que a gente fala, que é um efeito de neurotransmissores que deixam a gente, né, elas um pouco mais calmas e, às vezes, um pouquinho de dor na mama também, porque começa a ter uma predominância do estradiol. Então, na verdade, não é só a falta, digamos assim, da progesterona. A falta da progesterona faz com que os sintomas do aumento do estradiol, do aumento, ou seja, da predominância, sejam mais exacerbados nesse período. Posso imaginar como uma balancinha que vai pendendo mais para o outro lado, é isso? Exatamente. O que é natural, mas tem algo que se pode fazer para equilibrar isso da melhor maneira, é isso, doutor? Exatamente. Identificando e a gente, através da anamnese, o exame especificamente de dosagem hormonal, até na última vez que eu passei por aqui, eu falei para você, é uma foto daquele momento. Como o ciclo menstrual, ele flutua, né? A gente colhe um sangue na segunda-feira, às 8 horas da manhã, vai ser a dosagem daquele período. Então, pode ser que daqui uma semana ou 10 dias a gente já tenha um hormônio que estava baixo naquele período alto. Por isso que, às vezes, quando vocês pedem alguns exames ginecológicos, que vão ser alguns marcadores que vocês querem, vocês pedem depois de tantos dias da menstruação, isso conta também? Conta, porque se você quiser dosar a progesterona, por exemplo, você vai pedir para a paciente dosar na segunda fase do ciclo menstrual dela. Então, você vai ter uma melhor avaliação dessa contagem de progesterona, por exemplo. E aí, mediante os sintomas, como eu disse, a gente pode eventualmente repor a progesterona naquela fase por alguns dias, digamos assim. Geralmente a gente faz uma reposição entre o 10º e o 14º dia do final do ciclo. Doutor, vamos lá, eu quero fazer algumas perguntas. Se por um lado, eu quero falar já sobre o chip da beleza, que veio fazer com que as mulheres quisessem consumir isso com ou sem indicação, por outro lado, ouvir de mulheres que usaram muitos hormônios, aí eu mesma não vou saber falar exatamente quais, mas o senhor vai. Não por conta da menopausa, mas porque queriam malhar muito e queriam mudar o corpo e ver que muitas dessas mulheres tiveram a voz alterada, dizem que tiveram partes do corpo que modificou, sentem os pelos crescendo muito mais, o que causa para algumas mulheres um pavor de reposição hormonal. Então, aí a gente tem dois extremos. Doutor, a questão da reposição hormonal passa pela indicação adequada? Sim, obviamente. Na verdade, assim, quando a gente fala em reposição, a gente não fala em repor mais do que a gente produz. Não é para pôr a mais de nada, é para equilibrar o que está desequilibrado, exatamente, né? Então, hoje a gente já tem estudos e tem mensurações da quantidade, digamos assim, das doses mínimas e máximas que a gente usa como uma reposição. Então, o chip da beleza, que na verdade são os implantes hormonais, né, que são introduzidos no nosso subcutâneo das pacientes, eles foram e são ainda, infelizmente, muito usados de uma maneira inadequada para a gente obter algum benefício, digamos assim. Mas com isso vêm os efeitos colaterais, certo? E na grande maioria das vezes isso acontece. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para o profissional que você escolhe e para o objetivo que você tem. Então, assim, toda vez que a gente fala de reposição, a gente fala realmente de uma dose adequada para a gente fazer uma reposição. Existem várias maneiras da gente fazer os implantes hormonais com doses suprafisiológicas e a chance de que você tenha um efeito colateral é muito grande, né? O chip da beleza veio principalmente por conta de um hormônio que chama gestrinona, que é um hormônio androgênico, que ele tem efeitos, digamos assim, de antiestrogênico, tá? Ele é usado muito, por exemplo, para tratar endometriose,
que é a principal indicação que a gente usa, que é uma doença estrógeno dependente. Como você tem muito estrógeno, você usa um tipo de hormônio para antagonizar isso. Só que ele sabe que nas pacientes que fazem exercício físico, que mantêm uma dieta e que realmente têm, digamos, um modo de operante de vida mais ativo, ele pode dar um benefício de você ganhar um pouco de massa muscular. Só que as pessoas vendem isso como uma promessa. Para a pessoa que não faz exercício, que não tem uma vida regrada, a chance dela ter só os efeitos colaterais é muito maior. E não é para isso que a gente usa os implantes nesse aspecto. Doutor, mas vamos lá. Porque assim, ó, dizem que é depois dos 40, mas depois dos 35 eu já vi uma mudança enorme. Na pele, na velocidade de quando você quer emagrecer aquele 1 ou 2 quilinhos, que antes era assim, fechou um pouquinho a boca e emagreceu, começa a dar um pouco mais de trabalho. Então aí você vê o brilho do cabelo que você sofre mais para deixar ele acontecendo. Sim. A gente já começa a ver uma mudança. Muitas meninas na minha idade já reclamam dos cabelos brancos. Então o envelhecimento ele começa a aparecer ali pra gente. A mão, olha aí sua mão, você que tem mais de 35, me conta o que está acontecendo. A gente olha, começa a ver alguma coisa diferente e tá tudo bem, faz parte da vida. Mas é muito bacana você poder comprar um pacote próximo à menopausa de que todos os seus problemas acabaram. Você vai ter mais qualidade de vida, você vai conseguir dormir. Se você estava com dificuldade ali para se relacionar com seu marido, você vai voltar a ter essa facilidade. Todos os sintomas da menopausa vão embora e, além de tudo, seu corpo vai ficar durinho e magrinho. Peraí, é demais isso aí, não, doutor? Sem fazer nada, né? Na verdade, assim, ó, as pessoas, que eu digo assim, no geral, acham que a vida... Quando você entra na menopausa, é simplesmente você repor um hormônio e que sua vida vai voltar ao normal. Os problemas acabaram, né? Exatamente. Na verdade, tudo que a gente orienta para que a gente minimize os efeitos da menopausa é que a pessoa tenha uma vida mais saudável. E a vida mais saudável, ela é sair do sedentarismo, é comer alimentos mais in natura, abrir menos pacotes, descascar mais, que é o termo que a gente usa para, né, que é muito usado hoje em dia, é você ter um sono reparador, entendeu? Então, assim, diminuição do estresse, ou seja, hoje a gente fala-se muito em meditação. Por quê? Porque o que nos leva a ter uma aceleração do nosso envelhecimento é os fatores que a gente faz que a gente oxida muito, que trazem diminuição da nossa saúde como no geral, né? Então, assim, o excesso de álcool, de bebida alcoólica, o tabagismo, né? A falta de exercício físico, tudo isso faz com que a gente acelere esse processo. E óbvio que se você tiver uma vida desregrada e você fizer o uso de um hormônio, ele não vai te trazer os benefícios. Na verdade, dependendo de como essa paciente está, a gente nem indica, porque a gente pode até estar levando ela a ter um maior risco. Principalmente nos casos de obesidade, que hoje em dia é uma coisa que a gente fala muito, né, e que a gente vê muito. A gente sabe que, infelizmente, a alimentação, né, desses hipercalóricos, hiperprocessados é muito fácil, né? A gente tem várias empresas, enfim, o acesso... Você pede a qualquer hora um fast food, por Exatamente. exemplo, né? Uma comida calórica, não só o fast food, né? Então, assim, a obesidade ela é um fator de risco para todas as doenças, né? Inclusive... Na menopausa, a mulher obesa, com IMC acima de 30, 35, a gente tem que ter até um critério muito maior para a gente indicar essa terapia de reposição hormonal e, às vezes, até não indicar, né? Então, realmente os fatores de saúde, provedores de saúde, que são muito importantes e que a gente sempre tem que frisar para não vender uma coisa que não vai dar certo. Já eu vou te perguntar, doutor, quais são os riscos, quais podem ser os riscos, mas antes eu queria falar então sobre uma coisa importante. Se bem indicado a uma mulher que está buscando qualidade de vida e que está com uma alimentação regrada, que está fazendo a sua atividade física, é possível nesse, por exemplo, implante, se colocar algo que ajude também naquilo que ela já faz? É isso, doutor? Para daí poder ter um bom resultado, então? Sim, obviamente. Na verdade, assim, ó, para poder te explicar isso, te falar, existem várias formas da gente fazer a reposição hormonal. Tem a via oral, tem as vias transdérmicas, que são o gel ou os adesivos, e tem os implantes hormonais e até a via vaginal a gente pode fazer. Então, assim, a gente pode obter os benefícios da terapia de reposição hormonal com qualquer uma dessas vias, certo? E existem as vantagens, as desvantagens e as indicações de uma via e as contraindicações, eventualmente, de uma outra via. Mas os benefícios a gente pode obter
por qualquer via, digamos assim, inclusive com o implante. Né? O implante, ele tem, assim, já acelerando um pouquinho no sentido, o benefício de você não ter que tomar alguma coisa todos os dias, ou não ter que passar alguma coisa todos os dias. Se a gente for esquecida. Né? Exatamente, ou eventualmente você ter que descolar e colar um adesivo aí 2 vezes por semana. Então, assim, ele tem a gente tem que ter um critério muito bom, por exemplo, fazer os exames todos que são recomendados para antes que se ponha o implante. O implante em si, ele tem contraindicação? Falando agora especificamente do implante, tá? Olha, o implante em si, você tem que, na verdade, fazer uma triagem muito bem feita de quem você vai pôr o implante. Pensando, por exemplo, numa paciente que não fez uma mamografia, né, ou não fez o rastreio, digamos assim, para câncer de mama. Você põe um implante, depois de um mês que você pôs o implante, você fez um diagnóstico de câncer de mama. Não tem o que você fazer. Ela vai ficar, esse período geralmente tem implantes de 6 meses, que são absorvíveis, e tem os implantes que duram até 1 ano, que são os inabsorvíveis. Você imagine você com o diagnóstico de uma paciente... Acelerando o crescimento desse tumor. Exatamente. Então, assim, a gente tem que, na verdade, ter um critério, né, tem que ser mais criterioso, digamos assim, para que a gente faça uma terapia pelo menos, minimizando os riscos, né? Doutora, acho que outra dúvida, então, que as pessoas têm o implante, daqui a pouco a gente vai falar, quero perguntar do gel, do via oral, mas, assim, o implante, já tivemos alguns levantamentos, algumas polêmicas de que o implante causaria câncer, não é isso? Não. Ele pode acelerar, porque a gente está pensando num aceleramento hormonal. Então, se a pessoa tiver um câncer e não souber e tiver implantado, de alguma maneira você pode estar acelerando o crescimento, é isso, desse tumor? Ó, poderia ser isso? O que acontece? O câncer, por exemplo, de mama, né, ou de endométrio, então por isso que assim, toda vez que a gente vai fazer uma terapia de reposição hormonal, a gente tem que fazer os critérios para que a gente, né, investigação. Por exemplo, se a paciente tem um sangramento vaginal de origem indeterminada, você nunca deve fazer uma terapia de reposição hormonal sem você esclarecer, né? Obviamente que a grande maioria das vezes os sangramentos vaginais, eles são de origem não maligna, né? Mas você pode ter um câncer de endométrio por um sangramento que você não investigou. Então, se você fizer uma terapia, você pode estar estimulando. Assim como eu falei do câncer de mama, por exemplo, né, que são, na verdade, os mais ligados, né, mas não são só isso, a gente tem que avaliar muito o risco cardíaco dessas pacientes, né, pacientes com risco cardíaco aumentado têm uma contraindicação para que a gente faça, pacientes, por exemplo, que tiveram uma história de um infarto prévio, de um AVC, doenças tromboembólicas, né, as doenças que são ligadas aos fatores de coagulação. Então, a gente tem que ter uma triagem muito minuciosa desses fatores para que a gente não introduza e aí, com isso, a gente traga um real problema. No caso, por exemplo, de câncer de mama, os estudos mais recentes, que são muito, assim, a gente fala muito de câncer de mama por causa do estudo WHI, que foi suspenso em 2002, mas eram doses de hormônios mais altos, era de um hormônio principalmente que era extraído da urina da égua, que chama Premarin, certo? E a seleção das pacientes que foram feitas nesse estudo em 2002 eram pacientes entre 50 e 79 anos de idade, ou seja, 2/3 das pacientes que entraram no estudo eram acima de 60 anos, que hoje em dia a gente quase nem indicaria uma terapia de reposição hormonal. Então, a gente teve aumento de risco cardíaco, de AVC, teve um aumento tão grande de câncer de mama que a gente teve que suspender. Eles suspenderam, né, o estudo por conta dos efeitos. Então, hoje, os estudos mais atuais, por exemplo, a paciente que não tem útero, que a gente não precisa associar a progesterona, quando a gente faz uma terapia de reposição hormonal, a gente já sabe que o risco não aumenta. Você fazendo uma terapia de reposição hormonal só com o estradiol. Quando você associa a progesterona, que a gente tem que associar nas pacientes que têm útero, a gente tem um risco muito aumentado, mas muito pouco. Na verdade, o risco aumenta mais depois de 10 anos de uso de terapia de reposição hormonal. Então, hoje em dia, assim, a gente não deixa de prescrever uma terapia de reposição hormonal sem antes fazer minuciosamente e se ela realmente tiver essa triagem, risco, né? Doutor, as mulheres, agora falando da reposição hormonal como um todo, não só especificamente do chip, as mulheres que já tiveram algum tipo de câncer ou têm algum tumor benigno, por exemplo, podem fazer reposição hormonal? Pacientes que tiveram comprovadamente, né, um câncer de mama ou tiveram uma biópsia com uma lesão precursora de câncer de mama, a gente não faz e não indica terapia de reposição hormonal. No caso do câncer de endométrio, se você
Primeiro, quando tem um câncer de endométrio, geralmente ela faz a retirada do útero. Então, a gente não vai ter mais aquele endométrio para proliferar com a terapia. Então, o tratamento de câncer de endométrio realizado, terminado, você pode... não é mais uma contraindicação para que a gente faça. Assim como, por exemplo, um câncer de tireoide, né? A gente sabe que a terapia de reposição hormonal até diminui a chance de você ter um câncer de intestino, por exemplo. Certo? Então, é mais relacionado diretamente com o câncer de mama no caso dos cânceres. E tem uma doença benigna que é o meningioma, que na verdade é mais ligado aos progestágenos e não ao estradiol, que a gente também tende a não fazer. Perfeito. São casos, então, específicos. Que ali vai ser médico-paciente. E é muito importante na anamnese contar... Porque vamos imaginar, se você tem um ginecologista que já te acompanha, ele já sabe dos seus principais problemas e tal. Mas vamos supor que você, pela primeira vez, vai passar no ginecologista, ouviu falar do chip da beleza, tá doida para colocar, porque às vezes está ali tendo aquelas sensações do início da menopausa, no climatério, já a gente vai entender o melhor momento para fazer reposição, e falar, eu não vou contar isso daqui, porque vai que ele não faz a reposição. Tudo bem que depois, provavelmente, ele vai fazer essa triagem, vai fazer os exames, mas mesmo nessa anamnese, nessa análise clínica, é importante falar tudo, né, doutor? Com certeza, com certeza. Na verdade, o médico está ali para te ajudar, né? E uma terapia mal feita, assim como qualquer outro tratamento mal indicado, às vezes por falta de informação, a gente pode, em vez de estar ajudando, trazendo um problema maior, né? E eventualmente você nem sabe o porquê que aquele problema está acontecendo. Então, realmente é importante. Mas, da minha parte, como médico, a gente também tem que se ater a essas indicações e contraindicações para que a gente consiga abordar de uma maneira bem ampla e adequada para poder indicar de uma maneira segura a terapia. Doutor, quero já entender como cada um deles funciona. O senhor explicou aí para a gente brevemente a questão de como quando a gente coloca o chip da beleza, que a gente chama, né? Nesse caso, ele vai soltando hormônio de tempos em tempos. Quero entender mais essa tecnologia já, mas antes eu quero entender faixa etária de indicação para reposição hormonal. Pode ser no climatério, pode ser até um pouco antes. Conta para nós. Pode, assim, a gente sabe que o climatério, por exemplo, existem mulheres que entram em falência ovariana precoce, ou seja, aquela mulher que para de produzir o hormônio antes dos 40 anos. Essa a gente tem obrigação de fazer reposição hormonal, né, porque ela teve uma parada abrupta. A gente pode começar a fazer uma reposição hormonal antes de que a paciente realmente tenha o diagnóstico de menopausa, né? Mas a gente tem que se ater muito a alguns fatores principais. Por exemplo, a gente não pode repor hormônios simplesmente porque a gente acha que ela está no período de climatério ou da menopausa, né? A paciente, por exemplo, assintomática, mesmo que ela tenha 55 anos e não menstrue há 2, 3 anos, a gente não tem indicação de fazer. Por quê? Porque a gente sabe que as pacientes que não têm sintomas, geralmente elas têm uma menor agravamento dessa baixa hormonal, perda óssea, risco cardiovascular. Então, assim, por exemplo, a paciente que nunca teve um fogacho, que está dormindo bem, tem os sintomas geniturinários, que são sintomas que acontecem em mais de 50% das mulheres, a gente tem que investigar muito bem, porque nem toda mulher fala para você que ela tem uma diminuição de lubrificação, eventualmente a paciente está tendo infecção urinária de repetição ou dor na relação sexual. Ou ela não associa, ou às vezes ela tem até receio. Por que eu vou falar sobre isso, Exatamente. Né? Então, isso é um sintoma que já diz para nós que a gente tem uma indicação de se fazer. A perda óssea, que é um fator importante, né? E isso a gente tem que ficar muito atento, porque o benefício da terapia de reposição para a parte óssea, geralmente a gente consegue nos primeiros 2, 3 anos da menopausa. A gente pode perder a fase melhor da gente introduzir essa reposição, pensando no osso dessa paciente, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados e sempre tem alguns sinais que nos dizem a hora que a gente pode ou que a gente deve pensar em fazer essa reposição. Doutor, eu vou perguntar já sobre quais podem ser esses principais sinais de alerta. Tenho a minha mãe como uma pessoa que passou pelo período da menopausa e ela fala muito isso. Ela não teve nada. Eu lembro que ela fazia o acompanhamento, ela nunca teve indicação para reposição hormonal, porque ela sequer teve o fogacho. Parece que não, mas existem pessoas assim, né? Ela não teve, ela falou que ela passou e nem percebeu que estava passando por esse momento. Sim. E eu lembro de eu falando para ela, mãe, fiz uma entrevista sobre reposição hormonal e ela foi perguntar para o médico dela falou, você não tem essa indicação. Já a gente fala mais sobre isso. E eu quero perguntar também, doutor, sobre aquela paciente 40 mais que ainda quer engravidar. E aí? E a reposição hormonal e a mulher que ainda pensa em gestar, como é que isso caminha? Já o senhor me explica, tá? Perfeito. Antes de eu ir pro break, eu tenho uma notícia excelente para dar para você, que assim como eu, ama
Chama Graça Music. Escuta só, no dia 11 de junho, às 16 horas, a Graça Music fará uma coletiva de imprensa online referente ao lançamento do EP Jesus, do cantor Matheus Duque. A coletiva também terá a participação da cantora Ana Nóbrega e do produtor musical Wesley Santos. Nós contamos com a sua presença online, então você, para participar, entre em contato com a assessoria da Graça Music. Vou passar para você o e-mail e os telefones, tá? É assessoria@gracamusic.com.br, porque é sem o cedilha, tá passando direitinho aí para vocês como se escreve, tá? E tem também os telefones, 0 operadora 21 3344 5997 e 21 97608 3474. Eu vou pro break e daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. O programa está de volta e esperando sempre a sua participação nas redes sociais do nosso programa também, tá? Instagram, @nosso programa e a fanpage do facebook.com/nossopgm. A gente espera pela sua participação, por ali você acompanha tudo que acontece aqui e pode também enviar para nós a sua sugestão de tema. Se você tem dúvidas sobre o nosso assunto de hoje, pode enviar sua pergunta no 11 3337 5886. Nós estamos falando sobre reposição hormonal com o doutor Diogo Brum, que é ginecologista e está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutor, vamos aos tópicos que eu deixei para esse bloco. Eu queria já começar entendendo o que eu falei ali no finalzinho do bloco. Muitas mulheres têm trabalhado, têm realizado outras coisas e deixado para engravidar mais tarde. E aí se deparam com um problema, porque se tanta coisa evoluiu, a gente ainda, por mais que a medicina tenha evoluído, a gente tem mais ou menos um prazo ali para gestar. E a mulher, às vezes, chega com 40 anos, começa a tentar, não consegue. Daqui a pouco ela já está se aproximando do período da menopausa. Talvez já tenha ali uma indicação de reposição hormonal, mas ela ainda tem o sonho de gestar. Como que a gente equilibra isso, doutor? Pois é, na verdade, assim, quando essa paciente já é uma paciente que vem acompanhando, né, comigo, o que eu costumo conversar sobre isso, qual a intenção dela de ser mãe, né? Porque dependendo da idade que ela está chegando, a gente tem que pensar numa decisão. Ou vamos, por exemplo, congelar óvulos, pensando numa gestação mais tardia, ou vamos pensar em engravidar, porque a gente sabe que com o passar dos anos, a gente começa a ter um declínio, né, dos folículos e a dificuldade de engravidar, ela aumenta com o passar dos anos, assim como as síndromes, né? Então, a gente tem que pensar também que isso pode ser um problema aí no futuro. Então, assim, a gente repor hormônio depende muito, obviamente, como eu disse anteriormente, dos sintomas, né? Mas a gente tem que pensar, às vezes, o fato dela engravidar, ela pode engravidar, apesar de cair os hormônios, a gente ainda tem, das irregularidades, a gente ainda pode fazer pico de estradiol, que é o que faz a mulher ovular. Né? Então, assim, tanto que a gente tem uma preocupação naquela paciente, o contrário disso, de fazer anticoncepção. A gente faz um controle ou um uso de alguns hormônios, que é como se fosse um anticoncepcional, nesse período, nessas mulheres. Ou seja, elas podem engravidar, porém com uma dificuldade maior. Então, a gente tem que, na verdade, mais um papel de orientar, né? Qual é o período que ela quer, se ela tem intenção e decisões vão ter que ser tomadas. Exatamente, né, não tem como a gente ficar aguardando isso por um período muito longo. Se ela tiver com os óvulos guardados e começar a reposição hormonal, casou, falou agora eu quero ter um bebê. Isso pode impedir, pode ajudar, ou tanto faz? A gente pode, na verdade, deixar mais equilibrado aquele ciclo. Isso. Exatamente. A gente adaptar isso para que ela possa, eventualmente, implantar isso. E aí, com um especialista, né, nessa parte, fazer o equilíbrio através dos hormônios indicados ou, eventualmente, do medicamento indicado para que aquela gestação evolua de uma maneira adequada. Doutor, uma coisa excelente, eu acho que a gente consegue esclarecer hoje com tudo que o senhor está falando para nós, é que a reposição hormonal ela é particular. Não é porque todas as mulheres têm uma perda maior do hormônio X em tal faixa etária que para você vai ser essa reposição. Então, pode ser um conjuntinho de hormônios que para aquela paciente vai ser adequado. É isso, doutor? Exatamente. Por isso que hoje em dia a medicina é muito individualizada, né? A gente não pode generalizar os tratamentos e os riscos
sem olhar para a paciente. Então, cada paciente que senta no consultório, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa dela para a gente poder avaliar benefícios e riscos da terapia individualizada, ou seja, ela é única. Doutor, e quais são os principais sinais que podem chamar a atenção dessa mulher para ela procurar uma ajuda e, junto com o médico dela, perceber se ela deve ou não fazer reposição? Então, os principais sinais são os famosos fogachos, né, que são aqueles calores seguidos geralmente de calafrios, né? A pessoa tem um calor, ela perde muito calor pelo corpo, de repente o corpo dá aquela sensação de calafrio. O ressecamento da mucosa vaginal é um pouco mais tardio, mas ela acontece. Né? Os distúrbios de humor e psíquicos, a gente sabe que as mulheres na menopausa, elas têm uma tendência maior a ter depressão, por exemplo, certo? Então, isso é um sinal que a gente tem que levar em consideração. Os distúrbios do sono. Isso pode acontecer já no climatério, tudo isso? Pode, tá. Pode sim. Isso já, assim, os sintomas, principalmente geniturinários, eles são mais tardios, na grande maioria das vezes. Na medicina, a gente costuma dizer que nada é... 100%, né? 100%. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Sim, os principais, geralmente, são mais os distúrbios do sono, distúrbio do humor, que são mais ligados a essa parte da progesterona. Mas, em seguida, quando a gente começa a ter um déficit de estradiol, a gente começa a ter os sintomas dos calores. Por que a gente fala tanto em calor? Porque 80% das mulheres vão ter fogacho, né? Então, é um sintoma que tira muito a qualidade de vida das pacientes, né? Os distúrbios de humor, produção, a memória, cognição e concentração, digamos assim, diminui muito. E como você bem disse, hoje em dia as mulheres têm profissões, cargos importantes e muitas delas, às vezes, têm um prejuízo até no seu trabalho pessoal, no rendimento. Eu já tive paciente que se queixou, falou: não estou conseguindo fazer minhas atividades da maneira adequada porque eu não consigo produzir de uma maneira boa como eu era anteriormente. E já ouvi falar de mulheres que deixam de ir a compromissos, então mulheres que estão com esses fogachos, vou dar aqui o meu exemplo porque eu frequento muito a igreja, né? Que fala: Jaque, eu não consigo, eu tenho que começar a me abanar no meio da reunião, no meio do culto, e isso me deixa constrangida. Olha só, está atrapalhando a vida dessa mulher, né, doutor? Sim, exatamente. E isso acontece muito, por exemplo, com sintomas geniturinários, né? É o que você comentou bem anteriormente. Então, assim, às vezes ela tem uma vergonha, tem dificuldade, às vezes, né, de contar e realmente a qualidade de vida como um todo da paciente piora muito, né? Doutor, e a gente que fala para um público cristão, às vezes esse é um tema que parece complicado, às vezes a mulher tem vergonha de falar para o marido, aí ela não quer mais ter relação, aí o marido não está entendendo também. Sim. Por quê? Porque ela não conseguiu explicar que está com dor, que não está mais sendo como era antes. Então, isso precisa ser conversado entre o casal. E se a mulher está com essa dificuldade de falar, o seu médico pode te orientar até como falar isso com o seu marido, né? Com certeza, com certeza. É por isso que a indicação da terapia de reposição hormonal, a gente tem que pensar muito nisso que acontece com as mulheres, né? A perda da qualidade de vida, a anedonia, a inclusão mais, dificuldade de se expor, a qualidade de vida no geral fica muito ruim, então a gente tem que pensar que assim, a reposição hormonal, a principal indicação é o quê? É você melhorar os sintomas ou melhorar a qualidade de vida dessa paciente, desde que ela tenha a indicação de ser feita. Doutor, porque eu sei que isso melhorou, mas falando sobre a questão do humor, a gente também ouve muito quando essa mulher, ela já está passando por um momento difícil, ela já tem que lidar com a mudança do corpo, a mudança do rosto, a mudança de tudo, às vezes os filhos crescendo e se casando, várias coisas acontecendo, ou às vezes querendo engravidar, porque a gente tem mulheres nesses dois momentos. E as pessoas falando: tá ficando louca, porque uma hora tá super feliz, outra hora tá super triste, aí daqui a pouco começa a chorar, tá ficando maluca. O quanto isso... Eu ouvi mulheres já me falando que isso machuca tanto quando vem de um filho, quando vem de um marido, às vezes da pessoa que trabalha com ela. As pessoas não compreendem esse momento, né, doutor? A gente acaba vendo, por exemplo, o uso muito maior dos antidepressivos e às vezes isso é uma indicação que não é bem dada, porque às vezes a gente acaba não valorizando, né, essa fase da mulher. Obviamente que tudo que a gente, como a gente disse anteriormente, a gente não pode resumir tudo a terapia de reposição hormonal, a gente tem que explanar, ter certeza, mas a gente tem que pensar que todos esses sintomas podem estar realmente associados à falta desse hormônio. Doutor, se der tempo, daqui a pouco eu quero falar mais. A gente falou mais do chip, eu quero falar das outras situações, mas como chegou um monte de pergunta aqui do nosso público, a gente não vai conseguir colocar aí para vocês, mas eu vou ler aqui as perguntas que chegaram, tá? Olá, boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta anônima, por favor. Fiz uma esterectomia total, ampliada devido a uma
adenocarcinoma. Entrei na menopausa cirúrgica e não tenho indicação de reposição hormonal. O doutor, tem algo que eu possa fazer com os sintomas que estão tão intensos? Tenho 38 anos. Então, tem sim. A gente tem alguns medicamentos, principalmente se o sintoma que ela está sentindo é o calor, existem alguns antidepressivos mais específicos que a gente pode utilizar pensando em diminuir esse tipo de sintoma, entendeu? Então, existem alguns medicamentos que a gente pode fazer, mas assim, o que a gente mais sabe é que a prática de exercício físico, a diminuição de alimentos hipercalóricos, né, e a tentativa de melhorar o sono faz com que a gente tenha uma diminuição bem significativa desses sintomas. Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte, nem tudo se resume a dar um remédio, né? Então, a gente tem que tentar modificar, eu sei que às vezes é difícil. O higiene do sono pode ser uma ajuda para essa mulher, né? Exatamente, eu não sei como ela é nesse sentido, mas assim, no geral, a gente tem que focar na melhora dessa estrutura de qualidade de vida, de ganho de massa muscular, que é extremamente importante nessa fase, né? Que é uma fase que é difícil de você ganhar, mas você perde muito. Então, os fatores de manutenção de saúde são muito importantes na diminuição, digamos assim, desses sintomas da menopausa. Então, não é porque não pode fazer a reposição hormonal que está tudo perdido também. Você vai procurar, você teve todas essas indicações do doutor aqui, mas procure um ginecologista que ele pode traçar junto com você, então, esse plano. Você vai contar o seu dia a dia, às vezes seu problema é mais intenso nisso, você não está conseguindo dormir, às vezes tem outra coisa que a gente, Exatamente, obviamente, aqui não consegue dar uma consulta, mas vai por essa orientação do doutor, né? Obviamente. Chegou mais uma pergunta para nós, essa pessoa que já se identificou. Boa tarde, doutor. Meu nome é Maria Siqueira e gostaria de tirar uma dúvida. Com 45 anos, eu entrei na menopausa e não tive problema algum. O único problema que eu tive depois de 3 anos foram dor nos ossos da perna, que se agrava até hoje. Quando procurei um ginecologista, ele disse que não precisava repor o hormônio, mas não soube dizer se tinha algo relacionado a não repor os hormônios, essa dor que ela sentia. Poderia me dizer se pode ter alguma coisa a ver? Olha, a gente sabe que a menopausa, um dos fatores que é agravado é a perda de massa óssea, certo? Então, a perda de massa óssea, ela pode eventualmente estar associada a um quadro de dor. Outro fator que a gente pode estar associado é a artralgia. Algumas mulheres manifestam a baixa do estradiol como dores articulares. Obviamente que é uma dor, pelo que ela falou, uma dor específica na perna. Então, talvez uma densitometria seria interessante, como ela já é menopausada, para a gente avaliar essa função óssea dela, se ela tem já algum grau de osteopenia ou osteoporose que possa justificar, né? Mas o ideal é que a gente afaste outras coisas reumatológicas, eventualmente, alguma coisa mais ligada à dor específica da perna dela. Mas pode estar ligada? Pode. Então, o que a gente pode combinar com a nossa telespectadora, obrigada pela participação, é que se esse primeiro ginecologista que de repente ela foi, não pediu exames, não quis aprofundar, procura outro médico, né? Exatamente. Às vezes, de primeira não vai, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Então, procure outro médico, explique de novo. Talvez você não tenha conseguido se fazer entender com relação a será que teve alguma coisa a ver ou não? Mas também, se teve, pelo que o doutor falou aqui, tem um período ideal para que a reposição hormonal atue nos ossos. Sim. Se passou também, já não vai adiantar para isso, né, doutor? Na verdade, a gente sabe, como eu disse, que o benefício da reposição para que a gente não perca muita massa óssea são nos primeiros anos pós-menopausa, né? A gente tem a janela de oportunidade da introdução da reposição hormonal, que são os primeiros 10 anos pós-menopausa. Uhum. Né? Digamos que após 10 anos, a gente hoje tende a fazer um estudo minucioso dessa paciente, mas a indicação teoricamente já não existe mais, porque a gente começa a ter mais risco do início dessa reposição hormonal do que os benefícios que ela poderia nos trazer. De um modo geral, por quanto tempo essa mulher pode, qualquer mulher, tá? Pode fazer a reposição? Hoje em dia, não existe mais um período. Eu sempre falo para as pacientes o seguinte: doutor, até quando eu vou fazer a reposição hormonal? Até a próxima consulta. A gente vai avaliando Perfeito. Cada paciente. É cada caso um caso, Cada você pode caso receber de um jeito, o seu corpo pode responder de outro, não tem como adivinhar Exatamente. também como o corpo vai responder, né? Exatamente. Doutora, chegou mais uma pergunta aqui pra gente, deixa eu ver aqui. Jaque, boa tarde. Tive câncer maligno de mediastino aos 27 anos, mas graças a Deus fui curada, glória a Deus. Hoje, aos 40 anos, me preocupo se vou fazer ou não reposição hormonal. Seu programa sempre alegra minhas tardes durante o tratamento. Ai, que bom saber
saber. Muito bom, viu? Que Deus continue, abençoe cada vez mais. Me chamo Eliane. Eliane, um beijo, um prazer saber que você estava aqui na companhia do nosso programa enquanto passava pelo tratamento. A gente fica muito feliz que você foi curada. Doutora, ela pode ter indicação para reposição? Pois é, Jaque, tem um detalhe, né, que ela não colocou na pergunta, assim, quando a gente tem câncer de mediastino, em alguns casos a gente faz radioterapia como tratamento. E a radioterapia, nesses casos, como a radiação pega a mama, a gente aumenta muito o risco dessa paciente ter câncer de mama, tá? Então, eu não sei se foi o caso dela ou não. Especificamente falando de câncer de mediastino, pelo menos nos estudos mais atuais e nas contraindicações, especificamente de mediastino, a gente não tem como uma contraindicação. Mas, obviamente, que cada caso relacionado a câncer sempre é muito delicado, né? A gente tem que levantar os riscos mediante a introdução, mas especificamente falando do mediastino, a princípio não teria uma contraindicação absoluta. Porém, ressaltando, se ela teve essa radioterapia de tórax, a gente tem um aumento do câncer de mama nessas pacientes por conta dos altos níveis de radiação que também podem afetar a mama. Então, eu acho que a gente teria que ter uma cautela bem grande e mensurar o risco, talvez, dela ter o câncer de mama. Porque se ela tem um risco aumentado de ter o câncer de mama por conta disso, a gente não indicaria a terapia de reposição hormonal. E talvez quando chegar nessa hora da menopausa, você nem sinta tantos sintomas, aí nem vai ser necessário, tá? Então, seu ginecologista aí vai com certeza te ajudar, tá? Obrigada pela participação mais uma vez. Doutor, eu tenho que encerrar, mas eu queria só que o senhor explicasse para nós rapidinho. O senhor falou que tem o gel, tem o que a gente chama de chip, né? Sim. Tem outras maneiras? Tem a via oral. A via vaginal também, você falou? Isso, e a vaginal. Na Tá, verdade... tem poucos minutinhos, doutor. Infelizmente, como que a gente vai escolher essa indicação? É o médico, o paciente? Pois é, vamos falar das contraindicações que o resto fica mais fácil. Por exemplo, via oral, pacientes que têm história de cálculo de vesícula, pacientes que têm história de hipertensão ou de aumento de triglicérides, pacientes que têm antecedentes de tromboembolismo pulmonar. Nessas pacientes, na grande maioria das vezes, a gente não indica, porque a gente aumenta o risco nesses casos. Então, a gente passaria para as outras vias, né? A via transdérmica, a gente tem que cuidar, por exemplo, com o adesivo, em algumas pacientes pode dar alergia. Ou se a paciente é uma nadadora, que vai ter contato com água, com piscina, então você não vai pôr alguma coisa que vai descolar e vai perder esse benefício, certo? E os implantes, na verdade, a grande maioria das vezes a contraindicação é que o valor agregado é muito maior, mas ele tem um benefício por quê? Porque você vai liberar uma dose contínua todos os dias, isso é uma tecnologia você que não precisa fazer nada, você implantou, ele vai fazer isso. Você implantou, ele vai fazer isso, então você vai ter que repor ou em 6 meses, se for os absorvíveis, ou em 1 ano os inabsorvíveis. Eles são retirados. Eles são retirados. Os inabsorvíveis, ele não tem a tecnologia de absorção, mas você tem que retirar. Então, são dá um pontinho, uma coisa relativamente simples para quem tem experiência, mas... No consultório mesmo dá para fazer, né? No consultório mesmo a gente faz isso. Para retirar, por exemplo, orientado por um ultrassom, a gente consegue fazer o acesso, porque é subcutâneo. Vou passar o contato do doutor, a gente fala do custo, que se você for imaginar, é o custo de 1 ano ali em uma introdução que você faz, mas se você puder fazer esse investimento, você é esquecida, por exemplo, que nem eu, seria muito melhor, né? Exatamente. Eu tenho que encerrar, doutor, mas foi um prazer te receber aqui. Prazer Volte mais vezes. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram do doutor, que é @DrDiogoBrum, DrDiogoBrum, e tem também o Facebook do doutor, que é Diogo Brum, passando aí para vocês. Doutor, mais uma vez, obrigada, viu? Sempre um prazer ter o senhor aqui esclarecendo as nossas dúvidas, e eu vou te convidar para continuar aqui, porque agora a gente vai para um quadro que a gente tem toda segunda-feira aqui no nosso programa, que é para a gente tirar as dúvidas sobre o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Já fala ao vivo com ele, que não foge das polêmicas. Se você segue o Instagram do doutor Leonardo, você sabe disso. O senhor tá demais nesse Instagram, viu, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bem, querida? Sempre uma alegria começar segunda-feira aqui no Seu Direito. É uma alegria poder esclarecer as nossas dúvidas. Doutor, chegou uma dúvida agora que eu acho que é mais direito do consumidor. Vou fazer a pergunta que chegou para nós, tá? Essa pergunta é da Adriana Freitas, que diz assim: comprei um microfone lapela, mas o adaptador não serviu no meu celular. Eles falaram que vão reembolsar, mas não falaram nada do produto. Eu fico com o produto? Devolvo? Como devo proceder? Interessante, né? Porque, teoricamente, você tem que devolver, né? Se há o reembolso integral do valor, você deve devolver. É muito comum em compras pela internet, compras em países distantes, como a China, por exemplo, que eles devolvem o dinheiro e nem pedem o produto de volta, tá?
tá? Mas não é o que determina a nossa legislação. Lembrando que em cada lugar do mundo tem uma lei específica. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode trocar um produto mesmo que não tenha problema. No Brasil, você só pode trocar o produto se ele é ineficiente, inapropriado, ou ele não consegue resolver aquela situação para a qual foi comprado, ok? Então, no Brasil não é qualquer tipo de produto que você pode trocar. No aspecto específico da compra pela internet ou pelo telefone, você tem aquele prazo que nós chamamos de prazo de cancelamento, ou um prazo que você tem ali de 7 dias depois que você recebe o produto, porque você não viu exatamente como era o produto e pode ter sido ali emocionalmente envolvido, né? Quer dizer, você achou que ia resolver o problema da sua barriga com aquele produto e na hora que ele chega é um produto tão pequenininho que você fala assim, eu acho que não vai servir. Então, é possível essa troca com 7 dias quando você compra pela internet. Nesse caso específico, ela deve usar o mesmo canal de comunicação que ela usou para reclamar. Ela reclamou, eles responderam, espera a devolução do valor e como ela é muito eficiente e segue o direito e a ética, ela vai responder, e agora o que eu faço com o produto? Eu devolvo? Como que eu faço para devolver? Perfeito. Obrigada pela participação, viu, Adriana? E aí, doutor, o senhor me fez lembrar agora do que acontece muitas vezes. Outro dia eu vi uma moça com o marido, ela filmou lá o marido Sim. filmando, e ela com um envelope desse tamanho, né? E o marido dela rindo e falando, conta aí para as pessoas o que você comprou. Ela falou, um tapete para sala. E ela tava com um papel desse tamanho. A hora que ela abre, é um tapete de casa de boneca, né? Logicamente, deviam estar as medidas ali, mas a gente fica tão... Eu comprei uma sapateira esses dias, doutor. Meu pai falou, sua sapateira não chegou. Não resolve nada. Daí eu mandei entregar na casa da minha mãe e minha mãe falou, sua sapateira chegou, filha, papai montou. Aí eu olhei e falei, cadê? Ela falou isso aqui, ó. Culpa minha que não olhei as medidas. Mas ainda assim, Sim. quando é pela internet, ainda que eu que não tenha visto as medidas direito, tenha me iludido com a foto, Exatamente. eu posso devolver. Pode isso, devolver. Né, doutor? Já aconteceu comigo também. Eu já comprei uma lareira que eu achei que ia ser uma solução lá para casa. E chegou um produto desse tamanhozinho. E aí, meus filhos até hoje olham para a lareira e falam assim, pai, é a sua lareira lá. Tá lá até hoje, não devolvi não. Dependendo, a gente deixa até quieto e fica com o produto, Para né? lembrar que eu tenho que ter atenção no que eu faço, naquilo que eu compro. Todos nós, né, doutor? Todos nós passamos por isso. Ó, outra pergunta que chegou pra gente, acho que dá tempo que tem 2 minutinhos ainda, Vamos lá, da vamos lá. Valquíria Lopes. Ela diz assim, olá, minha dúvida é sobre o meu condomínio. Veio com o valor de, ela falou os valores quebrados, eu vou arredondar, tá? Ok. 260 de tarifas bancárias, despesas administrativas, R$200, tributos de R$210 e foi perguntar sobre esses tributos. Disseram pra ela que é renda aniversário, ela não sabe o que é isso. Esses valores são muito altos. O que ela pode fazer se ela não está entendendo o que está descrito ali, doutor? Lembrando isso, o condomínio é sempre um rateio da despesa do condomínio. Ok? Existe ali as outras demais taxas que podem ser, por exemplo, de reforma, pode ser a reserva também. Lembrando, por exemplo, que a reserva, quem está lá alugando o imóvel não tem a obrigação de guardar um dinheiro para o proprietário do imóvel. Então, se você paga o condomínio com o valor de reserva ali, isso só pode ser descontado do seu valor do aluguel, tá? E todas essas taxas têm que ser explicadas, né? Porque é um rateio, é uma divisão de despesas do condomínio, né? Realmente os valores estão altos. Então, o que eu aconselho? Que ela mande-lhe um e-mail, peça a justificativa detalhadamente de cada um deles e você não é obrigado a pagar aquilo que você não concorda. Se não foi aprovado, por exemplo, eu não sei também que renda que é essa, que imposto que é esse, porque teoricamente não existe nenhum tipo de imposto nesse pagamento de condomínio. Tá? Então tem que saber qual o imposto. Às vezes é possível pagar imposto? Pode ser, gente, que pode ser, por exemplo, um INSS de um funcionário. Né? Então, foi feita ali uma rescisão de um funcionário, está pagando o que está atrasado. Então, existem impostos que poderiam ser cobrados, mas normalmente figuram ali na taxa completa do condomínio. Né? Se foi ticado, colocado de outra forma, tem que ser explicado o que é e você não é obrigado a pagar aquilo que você não concorda com aquilo que não foi aprovado na convenção de condomínio ou na assembleia do condomínio. Ok? Então, documente isso através de um e-mail e qualquer dúvida, peça para ser feita uma assembleia para que seja solucionado. E se você tem dúvida, provavelmente vários outros também têm essa mesma dúvida. Perfeito. Doutor, vamos lá, para quem quiser fazer a sua pergunta, deixar a sua dúvida para a semana que vem ou para os próximos programas, é só enviar o e-mail, certo? Exatamente. Mande seu e-mail para o seodireito@hittv.com.br. Esse quadro é muito legal, né, Jaque? Porque é feito por você. Você define o que nós vamos falar. Então, eu estou aqui para responder a sua dúvida e sua pergunta, tá bom? Muito obrigada, doutor. Sempre. Até a semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem. Para quem quiser acompanhar o Instagram, @Leonardo Girundi. É assim mesmo, né? Exatamente. @Leonardo Girundi. Cheio de polêmica, né? Cheio de polêmica. Mas eu informo tudo lá. Fico por dentro de tudo que está acontecendo. Obrigada, viu, doutor? Até mais, querido. Um abraço. Até tudo de bom. mais. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.